todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz e de oração. Eu agradeço a Deus, antes de mais nada, por estar vindo divulgar a doutrina espírita. O tema que eu escolhi para trabalhar essa manhã é o óbolo da viúva, está presente no Evangelho do Espiritismo. É uma passagem extremamente fecunda. Em referência a Jesus, disseram o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. O óbolo da viúva é uma passagem cristã bastante fecunda e que nos instiga a profundas reflexões. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos colocando ofertas no gasofilácio. Gasofilácio, na verdade, era uma caixa judaica onde se depositava oferendas religiosas. Viu também uma pobre viúva colocando ali 2 leptos e disse então àqueles que o seguiam: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre colocou mais que todos, pois todos eles colocaram o que lhe estava sobrando nessa caixa de ofertas. Ela, porém, deu o que lhe faltava, colocou tudo o que tinha para o seu sustento. Mas o texto demanda de 2 esclarecimentos, de 2 palavras específicas. A primeira, que eu já citei, gasofilácio, que diz respeito a uma caixa de tesouros de ofertas no templo judaico. Era uma caixa específica para receber doações nesse templo. A segunda, que Jesus se refere também, é aos leptos. Leptos eram as menores moedas judaicas e valiam extremamente pouco na época de Jesus. Doar algo material é uma prática comum da humanidade ao longo da sua história. Mas Jesus, nós sabemos que, porém, ele ressignificou o gesto e demonstrou que a doação deve ser realmente sincera, desprovida de qualquer interesse mesquinho da nossa parte. E foi além ao estabelecer a caridade que transcende o aspecto material, o que o Espiritismo chamou por muitas vezes para nós de caridade moral. Esta consiste em doar as nossas virtudes em favor do benefício de alguém. A exemplo, podemos apontar a paciência que se deve ter em educar as pessoas, a bondade no cuidado com os idosos, a humildade, o perdão, a benevolência, a piedade e, acima de tudo, não revidar gestos que nós consideramos violentos que tentam nos atacar. No que tange o texto também, Jesus chama a atenção do fato de sacrificar em prol de alguém sem qualquer doação doentia. E esse, segundo ele, é o sacrifício que realmente agrada a Deus. E é por esse motivo que ele disse: colocou tudo o que tinha para o seu sustento, diferentemente dos demais que doavam o que lhe era abundante. Renunciar certos momentos de alegria ou de prazer e se dedicar ao nosso próximo, esta é a grande mensagem do óbolo da viúva. Os mais evoluídos dentro da doutrina, nós sabemos que têm o dever de ajudar aqueles que estão nas vias do progresso, e para isso não é preciso que ninguém nos ordene, nem mesmo Deus. Todo sofredor nós sabemos que é nosso irmão e nós devemos ajudar no sentido de esclarecimento espiritual. Não, porém, também a caridade que magoa o coração ou aquela esmola que queima a mão de quem recebe, pois frequentemente amargos são os vossos óbolos, que na verdade significa pequeno donativo ou donativo feito aos pobres, ou aquilo que nós chamamos então de esmola. O próprio Evangelho do Espiritismo, no capítulo 13, já nos orienta: quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Alivia primeiro e em seguida informa-te, e vê o trabalho, os conselhos e mesmo as afeições não serão mais eficazes do que a própria doação material. Doar-se, nós sabemos que é um gesto de amor, de caridade, de aprimoramento espiritual e muitas vezes exige renúncia, sacrifício e, acima de tudo, disciplina e perseverança.
que está na passagem do óbolo da viúva, permaneça na nossa tela mental, no discurso de nossas vidas, e que sempre consigamos lembrar do nosso próximo, a fim de chegarmos mais rapidamente ao verdadeiro reino da paz e da prosperidade. Por isso, no livro dos Médiuns nos faz a seguinte orientação: muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejava pela falta de recurso suficiente. Se desejam possuir riquezas, dizem, é para fazer boa aplicação, é para fazer o bem. É sem dúvida muitas vezes louvável a intenção, e ela até pode, em até alguns casos, ser sincera. Contudo, será que é completamente desinteressada a todos que a possuem? Não haverá aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, começaria a fazer por si próprio ou para si próprio, por propiciar a si mesmo alguns benefícios a mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos e que se lhe deparariam no fundo dos seus corações, um grande erro. Se eles examinassem o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si próprio. O ponto mais sublime da caridade nesse caso estaria em procurar no nosso trabalho, no emprego das nossas forças, o benefício e o bem do nosso próximo, da inteligência, dos nossos talentos, os recursos que carecem para realizar esses generosos propósitos. Haveria nisso realmente o sacrifício que agrada a Deus. Infelizmente, a maioria da humanidade vive a sonhar com meios fáceis de se enriquecer e ostentar a matéria e que não lhe pertence. De súbito e sem esforço, correndo atrás de apenas quimeras nas quais são descobertas de tesouros de um favorável enriquecimento aleatório, do recebimento de inesperadas heranças. Quer dizer, esperar então encontrar nos espíritos auxiliares que o secundem na consecução desses objetivos. Certamente essas pessoas não conhecem nem a finalidade dos espíritos e nem do espiritismo, ainda menos da missão dos espíritos superiores, a quem Deus permite comunicar com a humanidade, com os homens, e aí muitos seres humanos são punidos pela palavra decepção. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer interesse pessoal devem consolar-se com a impossibilidade que se vê de fazer todo o bem que o desejariam, lembrando-se que o óbolo do pobre, que dá muitas vezes privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem privar-se de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência, que significa para nós uma situação de extrema necessidade, de extrema penúria, miséria e pobreza. Mas se essa satisfação lhe é negada, submete-se ao limite de fazer aquilo que está ao seu alcance, ao que possa. Aliás, será que é apenas com dinheiro que nós podemos secar lágrimas e por isso devemos ficar inativos desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente quer ajudar e deseja ser útil aos seus irmãos, nós sabemos que 1000 ocasiões nós encontraremos para isso. Procuraremos e elas aparecerão. Porque ninguém há que em plena consciência das suas faculdades não possa realizar um serviço prestativo. Qualquer que possa amenizar um sofrimento, memorizar a dor física ou moral, fazer um esforço e vamos se dedicar para ser úteis. Se falta dinheiro, na maioria das vezes, fazemos a medida do possível, através do nosso trabalho, do nosso tempo, às vezes até do nosso repouso,
para dar essa parte ao nosso próximo. Também aí está a dádiva do pobre e o óbolo da viúva. Allan Kardec, certa vez, ele recebe na Sociedade de Lyon uma carta mediúnica através de um espírito protetor, e o médium, através dessa carta, o esclarece. A carta chama Ricos e Pobres. Nessa carta ela vem da seguinte maneira: o ciúme é companheiro do orgulho e da inveja aí na terra. Ele vos leva a desejar tudo o que os outros possuem, sem perceberem que, invejando a sua posição, estão pedindo que dê de presente uma víbora que aquecerás em vosso seio. A humanidade sempre tem inveja e ciúme dos ricos, mas refiro-me aos ricos de bens materiais, muitas vezes pequenos, de benefícios no plano espiritual. Nossa ambição e nosso egoísmo nos leva a desejar o ouro alheio. Dizeis: se fosse rico, então faria dos meus bens um uso bem diverso do que esses ricos fazem. E deveríamos saber que, se nós possuíssemos esse ouro, não faríamos uso ainda pior? A isto responderei o médium: aquele que está no abrigo das necessidades diárias da vida tem sofrimentos muito pequenos se comparados com os meus. Que sabemos de tal coisa, então devemos aprender que o rico é apenas um grande atendente de Deus. Se ele fizer mau uso da fortuna, será pedido então contas severas. Esta fortuna que Deus lhe dá e da qual aproveita na terra, muitas vezes será sua punição, sua expiação e, acima de tudo, a sua prova. Quantos tormentos se causa o rico para conservar o seu ouro, a que tanto se apega e que no fundo nada lhe pertence. Quando chega a última hora, a hora de prestar contas, compreende na hora suprema da sua transição para o plano espiritual que falhou perante a sua conduta. E aí, como ele treme, como ele tem medo dessa hora derradeira, é que começa a compreender que falhou drasticamente na sua missão em ajudar o próximo aqui na terra, que foi um mandatário infiel, e que suas contas então, a partir daquele momento, serão extremamente vasculhadas, ao contrário dos pobres trabalhadores que sofreram durante a vida toda na bigorna ou na charrua. Naquela época era uma carroça. Vem chegar então o desencarnar. E aí, esta é a libertação de todos os males, com reconhecimento, porque sobretudo suportaram as provas da vida terrena. Crê, meus amigos, se fosse dada a oportunidade de ver o rude pelourinho que liga a fortuna aos ricos, na verdade, pelourinho era onde se amarravam os escravos para serem chicoteados. Vós que tem bom coração, por que passar por todas as peneiras da desgraça da matéria? Dirá como Cristo, quando o vosso amor próprio fosse ferido pelo luxo dos opulentos da terra: perdoai-lhes, meu Deus, pois não sabem o que fazem. E adormecereis então, abençoados por vossa vontade, que seja sempre fiel em Deus. Por isso, essa carta mediúnica que ele recebe já esclarece a grande tarefa das grandes fortunas aqui na terra. Mas na questão 816, no livro dos Espíritos, nos faz o seguinte questionamento: se o rico está sujeito então a maiores tentações, não dispõe também de mais meios dele fazer o bem? E o Espírito da Verdade responde a Allan Kardec: é justamente, muitas vezes, isso que ele não faz. Ele torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável perante a riqueza. As suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca se julga ter o bastante. A posição elevada nesse mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria, porque tanto mais o rico poderoso é um homem, tanto mais obrigações ele tem a cumprir em relação ao seu próximo, tanto de fazer o bem, mas muitas vezes desliza no mal.
Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá nos seus bens e no seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões na terra que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. E é por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os homens, nós sabemos que baseiam os seus méritos e os seus desméritos segundo o que mostra os nossos sentidos, interpretando segundo a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, os nossos preconceitos e valores. Assim, aos olhos da percepção humana, a viúva deu a menor quantia e muitas vezes para o ser humano insignificante. Mas Jesus, porém, pela sua elevação espiritual excelsa, percebeu os motivos íntimos que impeliam os ofertantes na doação: vaidades de um, agradar a Deus para obter favores nesta vida ou após a morte em outros, e agradar os influentes sacerdotes do templo que Jesus observou. Veja bem, quando Jesus, poucas atitudes ele teve no sentido drástico, mas quando ele entra na Páscoa no templo judaico, ele derruba as bancas dos comerciantes, ele fala: a casa de meu pai não pode ter fins lucrativos. E ele percebeu o sacrifício da viúva, privando-se do necessário para o seu sustento no dia a dia, numa manifestação sincera da sua fé, no ato de santidade e, acima de tudo, de suprema renúncia em relação ao seu próximo. Então considerou no seu julgamento o valor moral e não o valor material da oferta. Ele não julgou pelo testemunho dos sentidos, mas pelo valor espiritual que todos deveriam demonstrar, enaltecendo o menor valor moral que expressam a sinceridade da fé, vontade de contribuir com o que julgava ser o seu realmente dever, o desprendimento, o esquecimento das suas necessidades momentâneas de renúncia em favor do seu próximo. É por isso que Allan Kardec sempre lembrou: a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros do que pensar em si próprio. Escreve sobre as pessoas que lamentam não possuir recursos materiais para fazer o bem, porque se o tivessem, os aplicariam em benefício de todos os necessitados. Estariam essas pessoas realmente impregnadas da vontade de fazer a caridade sincera? Será que não pensariam primeiro em si para dar aos pobres apenas o que lhes sobrasse? Quem tem realmente preocupação em auxiliar, dando o que sobra, está ajudando realmente aquele que precisa? Mas não pode considerar-se caridoso um espírito evoluído, merecedor de bênçãos divinas? Devemos refletir sobre o significado sempre da palavra caridade como exercício do amor ao próximo, como nos ensinou Jesus, no esforço de desenvolver esse sentido em si próprio. Não merece censura quem assim age, como Jesus não censurou também os ricos que colocavam no gasofilácio grandes quantias em dinheiro. Mas deve saber que dar o que sobra não é a verdadeira caridade. Como pode fazer então caridade se pouco possui? E Kardec então acrescenta que em geral as pessoas sonham em possuir muito dinheiro para poder ajudar, sonham com meios fáceis de consegui-los através da herança ou mesmo ganhar na loteria. Quando chega o final do ano, por exemplo, tem aquela mega da virada, né? Eu fico admirado, né? O repórter vai entrevistar as pessoas na casa lotérica. O que você faria com o prêmio? Eu compraria uma lanche, uma mansão, ia dar volta ao mundo. O outro fala: nossa, eu, né, ostentaria, comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Enfim, né, poucos que estão ali com esse desejo dessa fortuna realmente estão pensando em semear o bem, né, que seria um fruto extremamente produtivo em suas mãos, certo? E ele lembra a seguir também das pessoas que pedem aos espíritos, então, fazem essa loucura para ajudar a conseguir riqueza,
A primeira trata então da ajuda dos espíritos no livro dos médiuns, que eles auxiliam muitas vezes a riqueza, mas no sentido do desenvolvimento científico para o benefício da humanidade, que pode vir aos que eles estejam se dedicando em todo o empenho, todo o trabalho, que pode ajudar muitas pessoas quando for chegado também o momento da descoberta e da invenção. E a segunda, sobre os tesouros ocultos, usado também pelos espíritos que nós chamamos de zombeteiros, para iludir aquelas pessoas que querem encontrar tesouros oportunamente. Pois os bons espíritos apenas estão interessados em uma coisa aqui na Terra: no progresso moral da humanidade, na valorização do trabalho e das condições do progresso intelectual e moral de todos. Mas qual seria então, perante a intelectualidade espiritual, o caminho para o fracasso do progresso intelectual? Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e também não perguntar o que se ignora. Eu sempre falo, quando estou lecionando, tem uma escola que eu leciono de manhã, outra escola eu sou vice-diretor, que os estudantes falam: a dúvida é o maior princípio do conhecimento. Às vezes você fica acanhado em perguntar, é por isso que você não cresce intelectualmente. O erro leva ao acerto. Então, qual seria o caminho para o nosso sucesso intelectual? Ensinar o que se sabe, isso é generosidade mental. A maior dificuldade dentro do espiritismo: praticar o que se ensina, isso daí é coerência ética. E acima de tudo, perguntar o que se ignora, que é humildade intelectual, porque nem tudo nós sabemos. Esses dias minha esposa perguntou: Max, o que é o espírito na erraticidade? Eu já tinha lido, falei: nossa, esqueci. Mas por coincidência, quando eu fui escrever essa palestra, caiu isso daí eu corri falar para ela, Então é sinal que nem tudo a gente consegue gravar, porque o nosso HD vai ficando pequeno de tanta informação. Essas ideias foram despertas no início também do Espiritismo, e Kardec escreve: o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que no princípio toda a gente imaginava fazer por meio dele, porque era uma coisa também, o Espiritismo quando surge, era uma coisa mais na base da diversão do que do aperfeiçoamento espiritual, íntimo, moral. As pessoas que estão interessadas realmente em fazer o bem e não possuem recursos para isso, devem consolar-se então com o exemplo do óbolo da viúva, que foi o mais valorizado, como disse Jesus. Cita também que não é só com o dinheiro que nós podemos enxugar lágrimas. Muitas obras de auxílio nós sabemos que têm surgido entre as pessoas, principalmente aquelas que não têm grandes recursos financeiros, que se juntam umas às outras, trabalhando em atividades diversas para engajar dinheiro, fazer obras de caridade, aprender a ser humano na prática através da solidariedade, da fraternidade, da simplicidade, generosidade, humildade e amor. Não é à toa que no Evangelho do Espiritismo, um dos principais lemas é: fora da caridade não há salvação. Não temos nenhuma desculpa para exercê-la no nosso dia a dia, no lar, no trabalho, na rua, no lazer, até mesmo no centro espírita, essa máxima abençoada. Mas nós devemos ter sempre atenção também com os acomodados. Tem um centro que eu frequento há muitos anos, lá no Campestre, e atendemos lá 44 famílias. Eu sempre estou levando doações, embora nem todo sábado, todo primeiro sábado do mês tem café para as crianças e distribuição de cesta básica. São 44 cestas básicas. Cada vez é mais difícil de conseguir alimento para todo mundo, E a dirigente lá falou: pessoal, pelo amor de Deus, não traga mais gente que não estamos tendo condição, não estamos recebendo doação. E eu, muitas vezes, uma vez que eu estava lá, uma moça levou: ela precisa de uma cesta básica. E aí a dirigente falou: precisa? Eu já não falei que não dá mais para atender ninguém? Divida a sua com ela. Daí ela ficou assim: mas aí eu vou ficar sem. Mas ela tem celular doando, mas ela não tem dinheiro então para comprar alimento? Interessante, ela vem de carro buscar a cesta básica. Então,
nós temos também que abrir os olhos, porque há pessoas dentro abusando da caridade alheia. E um dia eu tomei um verdadeiro tapa na cara, né? Nesse centro lá. Eu fiz amizade com um casal e eles tinham 4 meninos, né? Nós passamos uma necessidade enorme e tal. E eu caí na besteira de falar para ele assim, viu, posso fazer uma pergunta? Vocês têm tanta necessidade, por que vocês tiveram então 4 filhos, né? E aí ele me respondeu, Max, só aquele ali é filho meu, os outros 3 estavam abandonados no bairro. Era uma mãe aí que, de certa forma, teve filhos com vários homens e abandonou as crianças. E eu falei para minha esposa, mas nem que não passe fome, mas nós vamos dar arroz e feijão e vamos criar eles com nossos filhos. Então, olha o óbolo da viúva aí, né? A pessoa que não tem uma mínima condição, né? Abraça o filho dos outros, põe dentro do seu coração e cria como o próprio filho. Para mim, aquilo ali, falei, nossa, o que eu estou fazendo então? É uma gota no oceano. Saí até de cabeça baixa na situação. O homem condenado a pedir esmola, muitas vezes, se desgraça física e moralmente perante o seu próximo e embrutece. Em uma sociedade que se baseia realmente na lei de Deus, na justiça, deve promover a vida do fraco sem que haja, então, humilhação. Deve assegurar a existência também daqueles que não podem trabalhar, sem deixar a vida à mercê do acaso. Mas a esmola merece reprovação? Está lá no livro dos Espíritos. Não, o que merece reprovação é a forma com que se dá essa esmola. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai de encontro ao necessitado, sem esperar que lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é dar e doar-se sem ser solicitado. A verdadeira caridade é sempre bondosa, benévola e está tanto no ato como na maneira que ela é praticada. Duplo valor então tem o serviço prestado a partir da delicadeza. Se for com arrogância, pode ser que aquele que receba a necessidade não aceite-o de coração. Lembrai-vos também que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito do benefício. No próprio Evangelho está escrita a seguinte coisa: fazei caridade sem ostentação para não perder o mérito de sua obra. Disse Jesus: ignore o que a vossa mão esquerda, o que a direita dá. Por essa forma ele ensinou não tinardes, ele usa essa palavra, que na verdade significa tinardes. Não manchar a sua atitude caridosa pela esmola que humilha o seu próximo. Deve distinguir-se então a esmola propriamente dita da beneficência, e nem sempre o mais necessitado é aquele que vai nos pedir. O temor da humilhação muitas vezes detém aquelas pessoas pobres e que muitas vezes passam a sofrer sem queixar. Esse é o homem que verdadeiramente humano sabe ir procurar e fazer a caridade sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, essa é a lei de Deus, a lei divina, mediante ao plano terreno, mas também ao plano espiritual. O amor, nós sabemos que é a lei da atração entre os seres vivos e os seres espirituais. Não devemos esquecer nunca que o espírito, em qualquer situação que ele esteja, do grau de adiantamento à sua situação, como encarnado ou na erraticidade. Isso que a minha esposa tinha perguntado. Max, o que é erraticidade? É quando nós desencarnamos e ficamos no plano espiritual, entre o intervalo entre uma encarnação e outra. Isso é o espírito na erraticidade. E aí nós permanecemos sempre colocados entre um superior que nos guia e aperfeiçoa o que está errado, para com o qual temos que cumprir os nossos deveres para retornarmos e aperfeiçoarmos cada vez mais. Devemos ser caridosos, praticando não só a caridade que nos faz friamente o óbolo que tira do nosso bolso. Ao que ousa pedir, nós devemos levar em conta ir de encontro com as misérias ocultas. Somos realmente indulgentes aos defeitos dos nossos semelhantes? Em vez de voltar no desprezo e na ignorância e ao vício, instruir os ignorantes e moralizai os viciados.
e todos entre nós temos algum tipo de vício. Uns comem demais, outros bebem demais, outros fumam demais, outros falam demais do próximo. Eu tenho um costume no meu trabalho, eu já tenho um perfil do rei da sinceridade, então o pessoal pensa para vir falar comigo. Então, muitas vezes as pessoas vêm falar mal de outros funcionários dentro. Eu, como gestor, falo assim: você não gosta da pessoa? Você acha que ela está errando? Faz favor, vai lá e fale direto para ele. Então as pessoas já evitam de vir falar para mim. Isso é no sentido meio que geral, né? Porque se a gente acaba entrando nesse nível vibracional de promover a fofoca, né? A maledicência em relação ao nosso próximo, é como a televisão. Você assiste ela ultimamente e você passa a pensar que o mundo é só desgraça. Não, o mundo é coisa boa também. Há pessoas de bom coração, há muita fraternidade, há muito amor, mas o que dá é evidência e dá ibope: violência, desgraça, ambição, corrupção. Então, esse campo vibracional, a gente tem que, de certa forma, dar uma blindada para que não afete e também não reverbere a partir de nós. Por isso nós temos que ser brandos e benevolentes para com tudo que nos seja inferior. Até mesmo com os seres mais ínfimos da criação, nós teremos obedecidos às leis de Deus. As poucas quantias, como foram doadas com o coração, essas têm valor, enquanto muitas quantias elevadas são doadas pela exaltação soberba, visando exaltar e chamar a atenção, muitas vezes é nula. O sentido da doação está no ato do coração e não apenas no reconhecimento e na idolatria terrena. Essas oportunidades, nós sabemos que vem da palavra oportunos, do latim, que significa para onde o vento leva. Então, a doação de coração, ela se expande. No entanto, pessoas esperam a oportunidade de ajudar, mas muitas vezes nós sabemos que elas não ajudam. E muitos dizem: caso se eu tivesse em abundância, eu ajudaria, mas como eu não tenho, não ajudo de forma alguma. Nessa perspectiva aqui na Terra, nós lutamos contra o ego e também contra a indiferença humana. Chico Xavier, ele começou a sua missão debaixo de um abacateiro e ajudou milhões de pessoas. Ele teve muitos motivos para não começar a sua missão de caridade. Contudo, ele lutou contra as dificuldades, aceitou os limites que lhe foram apresentados, e o que pareceu dificuldade se apresentou como uma grande oportunidade que acabou ajudando milhões de pessoas. Mas me perguntaram, mas não foi milhares? Mas ele escreveu quase 500 livros que se espalhou para o mundo inteiro e continua a disseminar bem. Então, milhões, né? E aqueles que querem fazer o bem, o fazem em qualquer circunstância. Ajudar os outros começa muitas vezes na vontade de fazer alguma coisa e não na condição material a priori. Nós temos o desafio de deixar de pensar apenas em nós e focar muitas vezes no amor ao próximo. Este é o grande desafio que nos coloca, e existem casos que podemos ajudar as pessoas apenas sabendo ouvi-las. Uma explanação bem colocada pode ajudar o cumprimento de destinos de muitas outras pessoas. E quantas vezes nós chegamos no centro espírita, ouvimos uma palestra e afirmamos a seguinte coisa: nossa, ele falou aquilo para mim, encaixou como uma luva, né? E às vezes o que nós estamos também explanando encaixa como uma luva para nós que estamos explanando. Então ninguém escapa dessa balança, né? Então muitas vezes, esses dias minha esposa falou também, nós estamos muito atrás, nós não estamos conseguindo fazer quase nada. Se a gente for levar a regra, a série do Espiritismo, meu Deus, nós não saímos do lugar. Eu falei, calma, nós estamos em vias de fato, nada de desespero, tudo tem seu tempo, né? Nós não vamos conseguir de uma água para outra, uma hora para outra, né, mudar a água para o vinho, mas gradativamente vamos nos aperfeiçoando, vamos evoluindo.
auxiliando dessa forma também o plano reencarnatório no aperfeiçoamento pessoal e também do nosso próximo. Os efeitos das colocações desprovidas de benevolência podem causar muitos estragos na vida alheia e muitas vezes não temos a dimensão dessa abrangência. Nós devemos ter o coração puro para contribuir com aqueles que precisam, transformando as nossas palavras em flechas divinas. Caso se não tivermos essa convicção, nós devemos ficar em silêncio, pois essa também ação coloca o maior ato de sabedoria em alguns casos. Até tem uma frase que é do Buda e fala: o argumento mais difícil de rebater é o silêncio. Porque muitas vezes as pessoas nos agridem, se você ficar quieto, ela não tem mais argumento. Se a pessoa fala mal de você, se você retribui, você vai se nivelar a ela. Se você deixa de fazer caridade porque o outro não faz, como é no óbolo da viúva, você se nivela a quem não ama o próximo. E é isso, essa diferença que nos faz grande. Muitas pessoas dizem assim: nossa, mas Allan Kardec disse que há mundos melhores, e se nós merecemos mundos melhores, o que nós estamos fazendo para atingir esses mundos? Nós merecemos? Sim, mas pelas nossas atitudes que nós chegaremos lá. Então, nós devemos mudar constantemente. Qual o momento da mudança? A mudança é agora, né? A única coisa permanente em nós deve ser a mudança, mas a mudança para o bem. Todos nós devemos emancipar os nossos corações, exprimindo a paz para todos os necessitados. E observem os olhos dos necessitados quando nós damos um sorriso e damos uma afirmação de esperança. Veja a força que existe quando olhamos para os outros e afirmamos, quando eles estão em desespero, a seguinte frase: calma, tudo vai melhorar e tudo dá certo. Revigora a pessoa. E nós sabemos que todo sofrimento tem prazo de validade. O Chico Xavier, ele escreveu em cima da cama dele, uma casa extremamente humilde: tudo passa e isso também passará. E todo dia ele levantava e lia aquela placa. E continuando a frase, ele fala: não há mal que dure para sempre, não há mal que não tenha fim. Por quê? Porque tudo tem um prazo de validade para se cumprir. Pensemos em nossas palavras e nossas ações e caminhemos a entender que os outros também precisam de nós. Nas mínimas doações, como no caso do óbolo da viúva, deixar de fazer não é motivo para a atividade efetiva do amor. Nós devemos colocar em prática essa atividade. E quem dá pouco com a intenção pautada no amor ao próximo, essa é a caridade que enriquece. Como disse também Madre Teresa de Calcutá ao afirmar que o que ela fazia era uma gota no oceano, mas ela dizia que sem essa gota o oceano era menor. A benevolência, ela vem do latim benevolare, que significa em fazer o bem, e a indulgência significa aceitar os defeitos dos outros, e o perdão, aprender sempre a perdoar. Estas ações estão na importância e na atitude positiva de querer sempre ajudar e contribuir com o nosso próximo. Não existe felicidade maior do que enxergar nos olhos dos entristecidos voltarem a brilhar pela palavra esperança. O amor e a esperança, nós sabemos que é como um néctar que desperta a vida naquele que se julga estar morto. Devemos agir sempre com o intuito de despertar a vida ao maior número de pessoas possíveis ao nosso alcance. Devemos lutar também de forma implacável na difusão do amor. Todos os despertos podem virar soldados nessa guerra e lutarão ao seu lado no futuro, promovendo a amplitude que serão transmitidas a toda a humanidade, pautada no amor e na moral de Jesus Cristo. Por fim, essa passagem trata-se resumidamente da redução dos sofrimentos alheios através da verdadeira caridade. Automaticamente, nossos sofrimentos por dois motivos também principais. Primeiro, que por conta dessa visão e desse aprendizado,
é certo que façamos menos escolhas incorretas, o que trará, por lógica, menos pontos negativos a expiar para nós em futuras encarnações. Segundo, que as nossas ações na promoção do bem têm muito mais valor e que por elas é mais rápido e menos dolorosa a nossa caminhada rumo à ascensão espiritual e, por consequência, a felicidade superior. Assim, tanto a certeza de acerto no dar em abundância, quanto no dar o necessário, mas da forma correta. O que difere as duas situações, na verdade, é o tipo de excelentes dividendos que colheremos durante e após essa existência, a partir da nossa conduta pautada na coerência. E, no entanto, cabe a cada um de nós utilizarmos o bom senso, o amor e a razão para cada uma das situações que chegarem ao nosso encontro, tendo em vista a nossa real posição, procurando ver as reais consequências dos nossos atos para atingirmos um futuro de luz. Eu selecionei para concluir a palestra, como eu falei, aquela frase do Chico Xavier: tudo passa, não tem mal que dure para sempre, não tem mal que dure para sempre, não tem mal que não tenha fim. Por sinal, até escrevi no meu braço essa frase, né, de tatuagem, né? E essa oração, ela está no YouTube, ela é uma oração maravilhosa, chama Tudo Passa. Se tiver a oportunidade de assistir, ela é emocionante. E eu escrevi ela para a gente concluir a palestra. E ela diz assim: todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão também os dias de amargura, os dias de solidão. As dores e lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar também passarão. A saudade de um ente querido que está longe também passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que aqui na terra passam, deixando no espírito imortal a experiência acumulada. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paramos um instante, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante a uma embarcação que às vezes parece que vai afundar diante das turbulências das gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa embarcação e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que as agitações fazem parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia de certo também passará. Ele sabe que a terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação, e assim façamos a nossa parte sem esmorecer, o melhor que pudermos, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, cada milésimo de segundo, que de certo também passará. Tudo passa, exceto Deus, pois Deus é suficiente. Eu agradeço a paciência de me ouvirem